O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Boa noite, meus amigos do Forças do Bem. Muito bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje num dia super especial pelo nosso convidado, que já vocês vão conhecer e vão conhecer um pouquinho mais da vida dele, desse super amigo, desse super policial. Mas muito feliz também, porque nós estamos numa nova era, 2 novos lançamentos, né? Vocês estão vendo aqui um visual novo do nosso canal, então com uma equipe nova, com uma equipe muito profissional, com o time aí, a Dani, o Caio, o Rony, o Johnny, o Bruno, que estão nos recebendo e nos acolhendo aqui no CT Hub. Então é uma reinauguração com uma nova configuração e vocês vão gostar muito, porque é muito mais profissional. E nós fazemos isso para vocês que fazem parte das Forças do Bem. Mas alegria também em receber o meu estimadíssimo amigo, super irmão, super companheiro. Daria para falar um ano inteiro das operações que nós já tivemos juntos, dos momentos que nós já passamos, dos treinamentos, enfim, mas desse camarada que é super força do bem. É o meu estimado irmão, Coronel Luca. Muito obrigado, Luca, por aceitar estar conosco. Muito obrigado pelo trabalho que você sempre fez, pelo profissional que você é, pelo profissional que você é, pelo amigo e pelo irmão. É uma alegria muito grande poder te receber. Maurício, boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa live. Eu estou imensamente feliz de estar aqui com você por vários motivos, Maurício, porque é recíproco esse sentimento, né, de ter em você um mestre, um irmão, um companheiro de jornada, né? Tivemos muitas missões juntos. Você é homenageado no meu livro, né? No livro Diário de um Policial, eu faço uma homenagem a você por ser o responsável por ter trazido a SWAT aqui para treinar o GER, o Grupo Especial de Reação da Polícia Civil, e o GAT da Polícia Militar, do qual eu sou fundador e também fui comandante. Estou feliz também porque o CT Segurança, essa plataforma maravilhosa que começou aí na pandemia, hoje vai ser a maior plataforma, hoje está inaugurando o CT Hub, vai ser a maior plataforma de segurança da América Latina. Muito conteúdo, Maurício, nós temos aqui com o Café com Segurança. Tem um programa que eu faço também, que é o Linha de Frente, todas as quartas-feiras. Já participei, muito legal. Meu convidado lá. E assim, muito conteúdo gratuito para as pessoas, para poder fazer essa massificação da questão da segurança pública, segurança privada, mas não para por aí, né, Maurício? Tem a questão de inovação, tecnologia, e também trajetórias importantes e inspiradoras, né? E hoje eu estou muito feliz porque devo dizer que tem uma mãozinha aí minha na sua vinda aqui para o CT Segurança, trazer o seu conteúdo, a sua experiência agora com o programa Forças do Bem, e mais o privilégio de estar inaugurando, né, como entrevistado aqui, o seu programa. Para mim é uma honra, uma alegria, e eu espero poder contar um pouco dessa trajetória e fazer com que isso possa inspirar também pessoas que nos acompanham aqui ao vivo e também, consequentemente, gravado, porque o programa fica gravado assim como os meus ficam gravados também, né? Então, Luca, agradecendo ainda mais uma vez você por ter me trazido para cá, para esse time maravilhoso, para esse trabalho maravilhoso. Ou seja, como a gente sempre fala e como é o nome, né, do nosso programa, Forças do Bem. Forças do Bem têm que permanecer unidas, têm que permanecer juntas, têm que se incomodar, porque o mal se associa
o mal se une e as forças do bem, aqueles que são do bem, não importa se é da área de segurança, é de todas as áreas, né? Então a gente procura trazer justamente nesse bate-papo gente que é do bem, não importa de que área. Então já veio o lutador de MMA, já veio, enfim, o instrutor de motociclismo, aquele dos dogs, enfim, nós queremos quem é do bem. Então interaja, se você está gostando, dá o seu joinha, dá o seu like, entra, compartilha sem dó. Meu canal, do Luca, que é fenomenal, do CT Ruby, você só vai encontrar gente do bem e dicas do bem. Mas se eu fosse ler o currículo do Luca aqui, a gente precisaria de uns 18 programas, né, Luca? Seria terrível. E quando nós fizemos lá aquele cardzinho e que contamos que você ia estar aqui inaugurando essa nova fase do nosso podcast, vieram 450 perguntas. Então, você vai ter muito trabalho depois respondendo para as pessoas. Mas todo mundo quer saber qual foi o início teu, o que te fez decidir ir para a gloriosa e co-irmã Polícia Militar do Estado de São Paulo? Maurício, isso começou, eu sou de 64, né? É um menino. E na década de 70, havia ainda o governo militar, as Forças Armadas, a estética militar estava em alta naquela época, né? E as escolas militares das Forças Armadas sempre foram de excelente reputação, né? Eu sou oriundo de uma família de classe média, meu pai serviu a Força Aérea como serviço militar, mas ele gostou muito da estética militar. E ele viu que isso podia ser um encarreiramento para a gente e nos estimulava desde criança. Eu ia naquelas exposições do Exército, 7 de setembro eu não perdia um, sabe? Então isso foi... E também era uma coisa assim que até os jovens de classe média alta, os ricos da cidade, tinham uma predileção para entrar nas escolas militares, dado o nível dessas escolas, sabe, Maurício? E, obviamente, eu vinha de escola pública, a escola pública não dava, em geral, condições de você enfrentar um vestibular dessa natureza. Eu fiz um cursinho preparatório e prestei para as Forças Armadas e também para a Polícia Militar. Dada aí a dificuldade dos exames vestibulares, que eram muito concorridos e muito difíceis, eu não passei nem na Marinha, nem na Aeronáutica, eu passei no Exército, eu passei na Força Aérea e na Polícia Militar. Uhum. E aqui tem um detalhe importante para quem nos acompanha. Quando você decide ser um militar, né, oficial, você passa num vestibular de uma academia de polícia, mas o exame escrito é apenas a primeira etapa. Porque você tem exame físico, exame psicotécnico, exame médico, a investigação social, tudo isso são etapas eliminatórias, né? E aí eu estava já bem avançado no exame da PM quando eu fui convocado para começar o exame de segunda fase da Força Aérea. E aí eu tinha que fazer o último exame físico da PM e tinha que me apresentar na mesma data. Foi engraçado porque eu falei pro meu pai, falei, vai lá, como é só para dividir as turmas, né? E depois começar o calendário dos exames de segunda fase, você fala que eu estou no exame da PM. Aí meu pai me contou à época, meu pai já é falecido, ele falou, chegou lá, o sargento da Força Aérea falou, atenção aí, Diógenes, Viegas, Daleluca, só garotos ali, né? Meu pai levanta a mão, quem que é? Cadê seu filho? Não, meu filho está lá fazendo o último exame da PM, seu filho está desclassificado e já fez a opção dele. E aí eu fui parar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e foi aí que começou. Quando nessa fase, a gente sabe que realmente o exame de ingresso nas academias de polícia, né, militares, são muito difíceis, muito concorridos, um dos mais difíceis, das Forças Armadas também. Mas quando você ingressou lá, naquele primeiro dia, o que passou na tua cabeça? Você percebeu que você estava no lugar certo e que você teria esse futuro brilhante, que você seria brilhante como você sempre foi? Não, Maurício, na verdade eu não tenho ninguém na minha família policial nem militar, exceto meu pai que fez o serviço militar, mas isso não significa muita coisa, né? Mas quando eu entrei na academia de polícia, não foi rápido isso. Nos primeiros meses eu fui entendendo o que era a polícia militar e suas diversas facetas, né? Parte do corpo de bombeiros, a polícia rodoviária, o policiamento de trânsito, o policiamento ambiental, as diversas modalidades. E eu me encantei com o policiamento, né? Eu queria ser de fato um policial. E já que era para ser policial,
eu queria trabalhar na unidade mais top que tinha à época, que é o Batalhão Tobias de Aguiar, a Rota. E foi aí que já fiquei instalado, desde o preparatório, que eu queria, o meu sonho era trabalhar na Rota. Então, eu fico imaginando assim, né? A gente chega menino, né? Passa por um processo seletivo monstruoso, vai pra academia, toma um ralo danado, só quem tá lá, né, que sabe como é difícil, como é duro, como é puxado, mas que te transforma em homem de verdade, que te faz virar do menino aquele, aí recebe aquela estrela, né, uma bruta responsabilidade e aí, pum, bate na rua. Tua primeira unidade, qual foi? Aí, quando eu saí aspirante, em 1984, com 21 anos de idade, eu fiquei 6 meses numa unidade do interior, porque naquela época aconteceu um fenômeno engraçado, Maurício. As turmas anteriores à minha, o sujeito saía da academia e ele ia para um batalhão aqui da capital, ainda muito jovem, sem muita experiência, e tinha que se deparar com situações muito difíceis, às vezes que precisava de um pouco de experiência. E dava muito problema, a gente chamava de aspirantada. Aspirantada é quando o cara fazia uma bobagem e comprometia a carreira, comprometia a instituição, enfim. E aí o comando, à época, decidiu fazer um teste de mandar 6 meses o pessoal para o interior, para dar sempre um pouco mais tranquilo, para aprender a ser oficial, colocar em prática aquilo que aprendeu na academia. E eu fui para o interior de São Paulo, fiquei 6 meses e quando eu volto, 6 meses depois, já fui classificado ainda como aspirante na Rota. E aí foi o meu primeiro batalhão de verdade, o Batalhão Tobias de Aguiar. Eu devo muito do que eu sou ao que eu aprendi nessa unidade. Eram outros tempos, não se compara com os tempos de hoje, mas foi uma escola importante para mim e foi um sonho realizado, sabe? Era meu sonho de cadete ser oficial da Rota e eu, como ainda aspirante, fui para esse batalhão. Para mim foi uma grande alegria. Eu acho que todos que entram na Polícia Militar eu conheço, tenho grandes irmãos. Meus irmãos da Polícia Militar, um grande abraço para vocês. Vocês estão acompanhando aqui, o Johnny está sinalizando lá e o Bruno, um monte de vocês aqui. Que bom estar com vocês aqui, mas eu conhecendo todo esse pessoal, eu sei assim, quer dizer, toda unidade é importante, toda unidade tem o seu trabalho fundamental, mas quando você fala em Rota, em Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, enche o peito da gente pela tradição, pelos serviços prestados, né, pela dedicação, pelo treinamento. Tenho grandes irmãos, passei em muitas operações, tenho um carinho muito especial pelo Coronel Bezerra, que foi um companheirão de muitas jornadas, não só nas competições de tiro, mas nas operações reais. Mas, caramba, Luca, você sai, passa, forma tal e vai para a Rota. Que orgulho, que bacana. Mas o que te mais marcou na Rota? Olha, eu tive muitas experiências na Rota, tive excelentes preceptores, né, que me ensinaram a trabalhar. Na Rota tem tudo um método. Quando você chega, Maurício, você faz um estágio na matutina, na vespertina, na noturna, você começa no banco de trás, só observando, depois você vai para o banco da frente, o oficial vai para o banco de trás para ver como é que você está se comportando na comunicação, depois você ganha uma viatura para você comandar a sua viatura, depois você ganha mais 2, fica lá numa mini região, até você ganhar o pelotão, e tem a cerimônia do braçal, que é o recebimento do braçal. Até então você é estagiário, né? E aí tem o braçal e você vira um oficial de Rota, e para mim foi muito importante. Eu tive todas as experiências, inclusive ocorrências com resistência seguida de morte, etc. Mas eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe isso. Eu tive o privilégio de contar essa história para poucas pessoas. Mas eu estava numa época que eu estava assim, na Rota você comanda pelo exemplo, né? E eu tinha assim um pelotão que eu tinha responsabilidade, mas a gente tinha uma produtividade. Eu fazia parte da produtividade. Então eu saía para patrulhar e para fazer, né? Pegar os bandidos, aprender os carros, aprender as armas e assim por diante. Mas chegou um dia que um grande oficial, eu vou até citar o nome dele, chamado Cláudio Martins, ele ouviu que eu estava num auge, assim, sabe, de muita produtividade, e aí ele falou assim: aprende uma coisa, enquanto você está muito envolvido em fazer a operação, a tua tropa fica sem fiscalização. E sobretudo quando você pega uma ocorrência e tem que levar para o distrito, a tropa tem que parar de trabalhar, porque você
que é o comandante, está envolvido na ocorrência e eles não teriam ninguém para terem um apoio caso pegue uma ocorrência também. Então, garoto, fiscaliza mais e patrulha menos. Pô, Maurício, esse cara foi sábio porque ele falou isso para mim na hora certa. Ele esperou pegar as minhas ocorrências, esperou passar aquele ímpeto do jovem, etc. E eu sou muito grato a esse oficial mais antigo que me deu essa luz e eu passei a entender a função do oficial mais como um apoiador, um fiscalizador, um instrutor, e eu passei a fiscalizar mais. Essa foi a grande lição. E uma outra também igualmente importante, como é fundamental numa tropa de elite, isso me serviu muito lá no GAT depois, você ser fiel às normas, né? As normas de procedimentos operacionais. Na época não existia o POP que nós temos hoje, o procedimento operacional padrão, mas a rota sempre teve os procedimentos operacionais de fazer uma abordagem, como fazer uma abordagem, onde parar. Isso foi tudo muito importante como uma semente na minha cabeça para depois eu explorar ainda mais isso lá no GAT, onde isso é muito necessário. Essa foi a maior lição que eu tive na rota. É verdade, né, Luca? Porque a gente realmente entra, quando você entra naquele momento, você se envolve, e é difícil você não se envolver. Vindo para cá justamente, conversando um pouquinho com a equipe, falava isso, você pode estar de folga, de férias, com a tua família, você ouve um chamado no rádio, você percebe alguma coisa, você larga aquilo e você quer chegar primeiro que todo mundo e você quer se envolver naquilo e quer resolver aquilo. Então, justamente essa maturidade que a gente vai ganhando com o tempo, que às vezes é tão importante ou mais importante a supervisão de tudo isso do que propriamente você estando ali na ponta. Mas a gente quer estar na ponta, né? É até um espírito meio de competição. Eu competia, sabe, Maurício? Eu fazia a cada quinzena a gente fazia uma verificação da produtividade da quinzena e não raras vezes a minha própria equipe era campeã de abordagem, campeã de armas apreendidas e carros. E eu falava, gente, mas espera um pouquinho, eu não tenho que ser campeão disso, mas só na hora certa que eu aprendi isso, sabe? Foi importante. Ô, Luca, e você sabe que eu fiquei 40 e poucos anos representando o Brasil em tiro, e 70% das equipes de tiro do mundo são formadas por policiais e forças especiais. Então eu tive o privilégio de ter contato com gente do mundo inteiro. Formamos grandes amigos, porque tinha aquele momento da competição, mas você vira uma família, você está competindo ali constantemente com as mesmas pessoas, com os mesmos ideais, e a rota para a gente sempre foi um orgulho, porque as pessoas justamente vendo essa metodologia que antes não existia no mundo, né? Poucas pessoas, poucas unidades tinham uma metodologia e a rota pioneira nessa metodologia, nesse treinamento, e informando de A a Z, né? E criando, subindo degrau a degrau e transformando grandes oficiais, né? Então, se eu for aqui contar uma parte das histórias que eu tenho com o Bezerra, com o Possebon, com o Telhada, com o Conte Lopes, com o Luca, nós vamos ficar aqui 1 ano e meio, né? Porque foram muitos momentos, nós pegamos épocas pesadas de grandes roubos, assaltos, de muita ocorrência, mas que bom poder contar, e muitas vezes você que está em casa, você que está nos acompanhando, passa e não percebe tudo isso que o Luca está falando aqui, todo esse preparo, todo esse carinho com que as pessoas entregam o seu bem maior, que é a própria vida, em defesa de quem sequer conhece, e a gente faz isso dioturnamente, com muita gana, com muita vontade, com isso que vocês estão vendo aqui, ó, com essa que vem de dentro, vem aflorado, essa vontade de servir e proteger. É verdade, é um entusiasmo, né? Uma palavra que acompanha quem é vocacionado e encontra a sua vocação naquilo que escolheu, né, fazer. Já tem a vocação e escolhe, faz a escolha certa, né? E aí surge essa palavra entusiasmo, que é esse sopro divino, essa vontade de realmente... A gente tem essa pegada, né? De realmente ir com muita vontade, com o orgulho de pertencer, tudo isso muito típico de quem está fazendo, está no lugar certo, né, Maurício? E essa passagem, então, que nós tivemos, né? Que você teve de rota para GAT. Eu tive de rouba-banco para GER, né? Como é que passou isso por Cara, você? Esse foi outro momento magnífico na minha vida. A polícia passou por uma grande modificação que foi chamada, estava dentro de um projeto chamado Projeto Rádio Patrulhamento Padrão. Mudou a cara da polícia, né? As viaturas mudaram de cor, uniforme, etc. E foi quando então
dentro do projeto havia a necessidade de ter um grupo diferenciado, que era o GAT, e aí um capitão da Polícia Militar chamado Clóvis José Mentoni, ele era oriundo do COI, Comando de Operações Especiais. Depois ele migrou para o Corpo de Bombeiros, foi trabalhar no Serviço de Salvamento do Corpo de Bombeiros, que era também uma tropa de elite do Corpo de Bombeiros, e ele tinha a confiança do Comando Geral à época, pelas suas habilidades, para ser o responsável pela criação do GAT. E o Mentoni escolheu alguns oficiais para montar o time dele, e eu fui um desses oficiais. Éramos em 5 apenas, e quando eu recebi o convite, Maurício, para fazer parte daquilo que seria a SWAT brasileira, irmanada com o GER, você não tem ideia, foi um motivo de orgulho. Não tinha nada, tinha um papel e uma ideia, né? Mas a gente se inspirou muito na SWAT norte-americana, né? E alguns outros grupos, mas sobretudo na SWAT norte-americana de Miami, né? E aí depois a gente vai falar um pouco da tua participação nisso, nessa história. Mas foi para mim um motivo de muita alegria, os trabalhos iniciais, né, da fundação do GAT. Eu fiquei do 0 aos 4 primeiros anos nesse trabalho do GAT. Depois eu saí e fui fazer outras atividades, mas para mim foi um momento muito mágico na minha vida, muito bacana. Ô, Luca, mas desde 1990 eu preciso te fazer uma pergunta, e você está aqui, ó, diante de um timão que está aqui atrás, um monte de gente de testemunho, você não vai mentir para mim nem para os nossos telespectadores. Você ficou com muita raiva minha do ralo que nós demos em vocês no curso da SWAT? Olha, eu preciso contar resumidamente essa história, porque essa história é muito importante. Quando a SWAT veio para cá, gente, e essa eu não vou falar para o Maurício, eu vou falar para você que nos acompanha aqui. O Maurício tinha sido o primeiro brasileiro que fez o curso da SWAT em Miami. Só com gente de lá, não sei se tinha alguém de fora, mas os americanos, e o Maurício teve esse perrengue de fazer o curso lá. E ele acabou bem sucedido nesse curso, virou o primeiro brasileiro com o curso da SWAT, mas não bastasse isso, o Maurício, àquela época, e aqui eu vou falar para todo mundo com muita honestidade, foi muito desafiador, Maurício. A gente acompanhou o seu trabalho para trazer o pessoal da SWAT para cá, para dar o curso para a gente. Eles fizeram uma série de exigências, e aí toda a tua equipe, você sobretudo, para conseguir viabilizar isso e fazer um curso da SWAT aqui no Brasil para o GER e para o GAT, né? Essa foi a pegada, né, nós fizemos lá uma seleção interna no GAT, e a Polícia Civil também fez uma seleção interna para poder fazer esse curso. E aí o que acabou acontecendo é que nós lá no GAT éramos soldados, cabos, sargentos, tenente. Eu era tenente, e o capitão Mascarenhas já estava... Grande Mascarenhas era o comandante do GAT, o Mentoni já tinha saído. Mas lá viramos um número, né? Porque para os americanos éramos alunos, e a Polícia Civil, os alunos da Polícia Civil, a mesma coisa, e o Maurício era um dos instrutores, né? Os americanos vieram e ele incorporou a posição de instrutor, e obviamente dentro daquilo que era a política da SWAT, de exigência máxima, né? Nada fora dos padrões, no sentido de sacanagem, de ofender a nossa moral, não, mas exigência. Eu me lembro, gente, que era todas as provas, o curso tinha várias aulas, né? E tinham as avaliações, e era 100% ou nada. Você tinha 3 chances, né, Maurício? Isso, exatamente. 3 chances, 100% ou nada. Vou dar o exemplo aqui do exame seletivo do sniper. Você ficava a 100 metros da arma, e a arma a 100 metros do alvo. A arma, um sniper. Você ficava a 100 metros da arma com uma calibre 12 ou uma arma... Uma calibre 12 e o colete à prova de balas. E o colete. Você tinha 1 minuto para correr ou andar 100 metros. Chegando lá na arma, você dispensava essa arma que você carregou só porque era peso, para simular um peso. Se posicionava e tinha que dar 2 disparos com um fuzil sniper num alvo a 100 metros, que era uma folha de sulfite com uma cabeça. E você tinha que acertar os 2 tiros lá. 1 minuto é um tempo razoável, só que se a pessoa, por exemplo, é apavorada, corre muito, chega lá, está muito ofegante e não consegue acertar. Se a pessoa vai muito devagar, também chega lá, não dá tempo. Então tem que dosar o tempo, é um trabalho de controle mental, é um trabalho de respiração, é um trabalho de calma, e eles dão 3 chances. Nós perdemos 10 do GAT nesse exercício. E eu nunca me esqueço um cara da Polícia Civil, o Ricardo,
que no último dia, na última prova que era subida numa corda, podia até usar os pés. O Ricardo, não sei por que motivo, ele era muito forte, acabou querendo subir a corda lá, só no braço, ele queimou o braço, não deu certo. Na segunda, ele já estava um pouco abalado psicologicamente, não fez. Na terceira, e foi desligado no último dia do curso. Houve até, né, Maurício, você lembra, a gente fez um recurso para você, fomos em cima e tal, mas a resposta do Tenente O'Brien à época foi o seguinte: se hoje dependesse dessa perícia para uma missão, a missão teria falhado. Então, desculpa, não é que ele não serve para o curso, para ser um membro da SWAT, ou um membro do GER, ou um membro do GAT. Hoje ele não serve, amanhã é outro dia. E foi assim, de uma seriedade, e o Maurício incorporou esse papel com bastante rigor, com bastante correção, com muita exigência, porque era o padrão SWAT. E, Maurício, eu não tenho nenhuma... Claro que, obviamente, está como aluno ali, você morde o freio ali, mas a gente entendeu perfeitamente que você estava sendo fiel àquilo que você tinha aprendido, né? Isso para a gente virou depois uma virtude, e a virtude que eu reconheço em você. Não, é de verdade, para as pessoas entenderem, né? São muitos que têm vontade de chegar. No nosso curso lá, eu lembro, entre a Polícia Civil e Militar, eram quase 600 inscritos, e a gente vem fazendo a seleção, chega naquele primeiro momento, né, 40 de um lado, 40 do outro, e todos são muito bons, né? Todos são muito bons naquilo que fazem, mas a gente cria, né, o espírito do curso é assim: num momento de grande estresse, num momento de grande tensão, num momento de grande cansaço físico, nós temos aí o exemplo lá da embaixada no Peru, né, que levou mais de mês. Imagina, mais de um mês, você invade, não invade, resgata o refém, não resgata, vão matar o refém, não vão. Você ali dioturnamente, que preparo você precisa ter? Então, os instrutores, cada exercício, não é brincadeira, sacanagem, querer humilhar os outros, porque pagou flexão, porque fez isso, fez aquilo, porque gritou, não gritou, toca o sino, não toca o sino, mas cada exercício é calculado cientificamente, na dosagem de cada homem, porque cada um tem uma determinada resistência, um determinado momento de estresse físico e mental. A gente procura criar esse clima para ver que nesse estresse físico e mental ele vai ter condição de agir como age normalmente. Essa é a filosofia, veio do SEAL da Marinha Americana, onde há um grande intercâmbio com a SWAT do Departamento de Polícia de Miami. O pessoal de Miami faz o curso de sniper no SEAL, o SEAL manda o pessoal fazer curso de SWAT lá em Miami, mas essa filosofia incorporada, né? E depois a gente pode conversar um dia inteiro sobre isso, começa assim, né? Todos nós lá, naquele momento, queremos mudar o mundo. Você quer mudar o mundo quando você entra numa operação especial dessa. E para mudar o mundo, o primeiro exercício que a gente faz, isso depois veio para até uma formatura de uma faculdade por um almirante do SEAL, que ficou famoso, né? Começa o dia arrumando a sua cama. As pequenas tarefas, né, te fazem levar uma grande tarefa. Se você não consegue fazer uma pequena tarefa bem feito, você não vai fazer uma tarefa difícil. E esse galgar, essa filosofia toda que é empregada lá no SEAL, até hoje formou grande parte das nossas equipes de operações especiais, civis, militares, federais, enfim, vem com essa filosofia, lógico, com adaptações, com o mundo evolui, com evoluções, mas, enfim, essa base da formação, né, ela nos foi muito importante naquele momento, que cada um queria ser o herói sozinho. E nós aprendemos que em equipe, né, a gente é muito melhor. E vai mais longe, né? Eu me lembro, Maurício, até quando eu dou minhas palestras, as pessoas me conhecem muito como negociador de reféns, que eu fui durante um tempo, né? E eu faço a seguinte provocação para a plateia. Eu falo: como é que você acha que estava o meu coração quando eu estava ali numa ocorrência com refém? E, invariavelmente, eu escuto a seguinte questão: nossa, seu coração devia estar a milhão. Eu falo: não, meu coração estava igual está aqui, talvez um pouquinho mais só, porque um pouquinho de adrenalina vai bem, deixa você mais atento. E aí eu complemento a resposta. Sabe por quê? Porque eu me preparei para fazer o que eu fazia. E essa é a lição que eu trago da SWAT. A SWAT te prepara. A SWAT, os cursos de operações especiais, eles levam você a ter contato com você num outro nível.
E isso faz com que você tenha um autocontrole, que você valore a importância do conhecimento, do aprendizado. E às vezes eu até pergunto, você sabe como eu consegui isso? Eu até vou fazer um palavrãozinho aqui, né? Eu falo, é o sistema boom da cadeira. Eu sentei e estudei. Sentei e estudei para fazer o que eu fazia. Então, quando eu chegava na ocorrência, Maurício, brotava de mim as coisas, assim, sabe o que eu tinha que fazer. Então isso não me apavorava. Tudo graças à experiência que eu tive na SWAT. Lá no curso do SEAL, né, eu tive a oportunidade de estar com o SEAL One, o que fez o resgate do Achille Lauro, com o almirante Olsen comandando. Em alto mar eles entraram lá, nunca se tinha ouvido falar no grupo do SEAL, e eles foram lá e resgataram esse navio em alto mar, né? Mas uma das coisas que eles ensinavam no curso era de que você tinha que fazer um nado com tubarão no mar gelado da Califórnia, de San Clemente, lá na Califórnia, e que tinha os tubarões, e que se viesse um tubarão, você tinha que criar forças em vez de fugir, dar um socão no nariz do tubarão e enfrentar o tubarão. E a gente perguntava, né, para nós, né, porque eu não tinha coragem de perguntar para os instrutores, mas será que o tubarão assistiu essa aula? Como é que a gente vai fazer? Mas isso nos ensinava, né, lá atrás, que na vida existem muitos tubarões. E você tem que enfrentar esses tubarões dioturnamente. A gente aprende, né? Todos nós temos receio de alguma coisa. Falar para um camarada lá, atravessar Paulista no cabo aéreo, quem que não tem receio? Mas a gente tem que enfrentar isso e, mesmo sobre esse estresse, salvar alguém que está lá precisando da gente. Isso o curso nos traz, né, Lu? É verdade. Aliás, é outro ponto importante. Eu até costumo dar o seguinte exemplo, né? Rapel, trabalhos em altura, né? É uma coisa que a gente faz num curso como esse. Agora, é diferente você fazer um rapel na cachoeira, lá fazendo no lazer, aguinha, tomando coca. Outra coisa é você fazer 1 hora de condicionamento físico, puxar uns troncos ali, que o braço fica de ácido lático desse tamanho, e aí você vai para o trabalho em altura. Então, a ideia do curso é fazer você enfrentar os desafios na dificuldade, ou seja, com o estresse, porque na situação real vai ter a dificuldade, vai ter o estresse, né, Maurício? Exatamente. O Bruno, como é que tá o nosso pessoal aí? Como é que tá o time aí? Ricardo Tassinato, Roberto Nevone, olá, um timão. Obrigado por vocês estarem conosco. Luca, eu também passei pela Delegacia de Proteção a Autoridades, fiquei 7 anos, tenho o privilégio de ter trabalhado com inúmeras autoridades, 3 papas, eu passei por 3 papas, por Sua Santidade o Dalai Lama, mas eu comecei da proteção de autoridades para operações especiais. Como que é depois de estar lá no auge das operações especiais, altamente preparado e bater na segurança de um governador? Essa foi outra situação meio inusitada, meio omissão, sabe? Eu estava aí, obviamente, lá no GAT, eu me especializei na parte de explosivos, né? Era uma coisa... eu não fui negociador no começo, eu era da parte tática e fui o primeiro desativador de explosivos do Brasil, o curso TEDx, eu fiz na Argentina, que é a escola... aliás, está lá o nosso amigo Pelegrino, grande abraço, nosso afiliado, Nosso também afiliado. do primeiro esquadrão de bomba do verdade, GAT, né? o Pelegrino Do teu time. fez, exatamente. E aí o que aconteceu? Naquela época, estava lá perto aquela efervescência toda, e ninguém conhecia desse assunto, sabe, Maurício, com relação a explosivos. E eu era chamado para treinar o pessoal da Casa Militar de como fazer uma busca no ambiente, fazer uma varredura, né, que nós chamamos. Eu acabei sendo conhecido lá, era uma demanda que eles tinham para as equipes de segurança, acabou vindo um convite e eu acabei aceitando trabalhar lá no Palácio. Foi quando eu tive contato com a proteção executiva, foi uma escola para mim, fui para Israel, patrocinado pela Casa Militar, foi um curso maravilhoso ainda, em 94 eu fui para Israel, ainda era muito novo esse negócio de fazer curso fora do país, não era algo meio de exceção assim, hoje está mais popularizado, hoje não está tão difícil, mas naquela época foi um negócio maravilhoso para mim e eu me especializei na parte de proteção executiva, né, no caso, segurança de autoridades, e foi uma lição muito importante, e isso serviu muito para mim ampliar minha mente, sabe, de lidar com autoridades, de perder uma coisa que é muito problemática, que é o temor reverencial, ou seja, você
precisa ter temor de nenhuma autoridade. Você tem que respeitar, mas não precisa ter temor, né? E na formação militar a gente às vezes é meio um pouquinho quadradinho, né? E lá no Palácio eu liberei as amarras. Foi muito importante para a minha formação pessoal, inclusive. Foi aí que eu fui aprender a trabalhar com segurança de autoridades lá no Palácio dos Bandeirantes, na Casa Militar. Nós temos aqui muitos ouvintes, muitas pessoas que nos acompanham que são do mundo corporativo, da segurança corporativa, que também fazem parte dessa super força do bem. Todos fazem parte aqui da mesma filosofia, compartilham dos mesmos ideais. E sair dessa área militar para trabalhar no mundo corporativo. Conta um pouco. Outra história curiosa. Eu estava trabalhando na Casa Militar, na segurança do governador. Eu tinha uma escala lá, Maurício, na época da campanha ou na época das viagens do governador era bem corrido, mas tinha épocas que o meu horário era muito, muito flexível, sabe? Eu trabalhava 24/72, tinha um dia de treinamento, e eu tinha 48 horas, começou a me aborrecer um pouco. Eu estava acostumado com aquele ritmo mais frenético da rota e também do GAT, e aí eu fiquei meio assim, sabe? Desocupado em parte da minha semana. Foi quando então surgiu um convite para participar de um processo seletivo para ser chefe da segurança de um banco, que era o Banco de Boston à época, né? Cujo presidente era o Henrique Meirelles, depois foi ministro, foi secretário agora aqui do governo João Dória. O Henrique Meirelles era presidente do banco, tinha uma pessoa lá que saiu, e eu passei por um processo seletivo e acabei recebendo um convite para ser gerente de segurança. E eu tive que pedir afastamento da polícia. Foi muito difícil essa decisão, Maurício, porque eu me considero um cara vocacionado para a polícia, sabe? Mas à época, a proposta financeira era muito, muito interessante. Embora a minha vida, você conhece a minha esposa, a Olga, que está aqui nos acompanhando, meu amor. Um abração, Olga. Obrigado por emprestar o Luca aí. A gente sempre teve uma vida assim muito regular, muito comedida, assim, o financeiro sempre compatível com o econômico, ou seja, a nossa receita compatível com a nossa despesa, mas aquilo era algo muito diferenciado à época e eu acabei aceitando e foi excelente, Maurício, porque ao partir para a iniciativa privada eu tive acesso a um outro universo, sabe? Gente muito competente, eu aprendi a proteção executiva no mundo corporativo, eu tinha uma experiência no mundo governamental. E aí, para mim, foi um abrir de horizontes. Fiz vários cursos de aperfeiçoamento gerencial no banco, que depois, mais tarde, eu usei na polícia, as práticas de gestão como gerente de segurança do Bank Boston. Só que ao final dos 2 anos, e eu devo dizer aqui, algumas pessoas sabem isso, muitas não sabem. Quando chegou os 2 anos, que é o tempo que um funcionário público pode ficar afastado, numa licença sem vencimentos, que era o meu caso, eu tinha que tomar uma decisão. A decisão era ou sai de vez e fica no mundo corporativo ou volta para a polícia. E aí que aconteceu? Quando chegou perto dos 2 anos, o vice-presidente veio falar comigo. O Henrique Meirelles já era presidente mundial do banco. Ele falou assim, eu fui lá, me chamou para uma conversa, falei, olha, eu estou decidido a voltar para a polícia. Não, pelo amor de Deus, eu estava muito bem lá, né? Ele falou, não, nós vamos te promover, você vai assumir mais algumas funções aqui. Ou seja, ele ia me dar mais dinheiro e mais algumas atribuições. Mas sabe o que aconteceu, Maurício? Isso não me tirava do meu patamar, do patamar da pirâmide socioeconômica, sabe? Se ele tivesse falado assim para mim, Luca, é o seguinte, a gente quer muito você, nós vamos mandar você para Boston, você vai ficar lá 2 anos fazendo um MBA lá na universidade com um contrato permanente conosco, de 2 anos, com segurança total, você, sua esposa, você vai ficar lá, leva tua filha também, sobrenome. Sabe aquela coisa que te catapulta, Maurício? Talvez eu tivesse ido embora da polícia, porque eu adorei trabalhar na iniciativa privada. Mas o que me ofereceram não mexeu comigo, sabe? Um pouco mais de dinheiro apenas não... Não mudou a vocação que você tem. E aí eu falei, não, vou voltar para a polícia. Eu continuei fazendo algumas atividades para o banco, aquelas que eu posso fazer, que era a parte letiva, né? Dava instrução no final de semana, mas eu voltei para a polícia depois de 2 anos lá no Banco Boston. Ministro Meirelles, muito obrigado por não ter feito a proposta para o Luca, porque a gente precisava muito dele e ele prestou grande serviço, porque aí teve a volta, né, Luca? E aí, volta, como é que foi essa volta? O que aconteceu, Maurício? Eu esperei um momento, na Polícia Militar tem umas particularidades, né? Eu era capitão da polícia, afastado,
eu esperei a promoção de maio, todo mundo ser promovido. Eu esperei a classificação dos capitães, porque meu medo era voltar de uma licença e tomar a vaga de um colega, de um companheiro. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Eu esperei todo mundo ser promovido, todo mundo ser classificado. Quando estava todo mundo já acomodado, eu fui lá no QG e falei assim, aonde tem alguma vaga em aberto? E aí deram algumas opções, e não era só onde tinha vaga, precisava ver se a pessoa queria, né, o Capitão Luca, né? E aí teve um cara que era da comunicação social da polícia, Coronel Renato Penteado Perrenot, você deve ter conhecido o Perrenot. Muito, grande Perrenot. E ele, quando foi consultado, falou, não, quero o Luca, quero sim, que eu com uma vaga de capitão aqui, quero o Luca. E eu falei, positivo. Só que nesse meio tempo me liga um colega de turma, Capitão Toledo, que era o comandante do GAT na época. Toledo também. Foi ferido numa operação. O Toledo fala assim para mim, Luca, eu tô pedindo para sair do GAT. O comandante pediu algumas indicações, eu indiquei fulano, ciclano, beltrano e você. Mas já vou te adiantando, fulano, ciclano e beltrano não podem ir por vários... Acho que você é o cara da vez. Falei, Toledo, eu já me comprometi com o Perrenot que eu vou para lá. Eu não tenho vontade de voltar pro GAT, já tive a minha contribuição aí e agora eu tô voltando, eu vou aceitar quem me quer, né? Passam uns dias, recebo o telefonema do comandante-geral da polícia. Era o subcomandante que cuidava das classificações dos oficiais, Coronel Bononi, me chamou lá e aí falou, ó, você tá indo pro GAT. Falei, comandante, eu tenho... Não. Para a 5ª sessão de assuntos civis, de comunicação, manda o outro, mas pro GAT vai você. E ele fez isso, Maurício, eu até entendo, né? Por que acontece? Quando o comandante designa alguém para uma missão como essa, ser comandante do GAT, o nome dele vai junto. E se ele coloca uma pessoa que não tem os predicados, né, de formação, se acontece uma bobagem, a primeira pergunta que a imprensa vai fazer é, comandante, por que você pôs esse cara lá? Exatamente. E aí ele vai ficar sem saída. Então, e como eu tinha todas as habilitações, eu tinha o curso de operações especiais. Preparado, lógico. Aí eu fui para o GAT e volto no GAT numa condição que o GAT estava muito debilitado, estava assim numa base muito ruim, mas eu encontrei um time de oficiais de primeiríssima linha lá, minha tropa também estava lá, e aí começamos um trabalho, Maurício, sensacional, foram 7 anos. 7 anos de comando. De comando, foi bem bacana. Brilhante comando. E nessa época você trabalhou com o Biratã. O Biratã era comandante do choque. O Biratã, eu trabalhei com o Biratã no começo do GAT. O Biratã, ele foi uma pessoa muito importante para o GAT, porque o GAT, à época, quando foi criado, na primeira temporada que eu tive no GAT, na criação ainda com o Mentoni, a polícia não estava preparada para ter um GAT, sabe, Maurício? Tinha muita ciumeira, tinha muita, que negócio é esse? Porque era muito à frente do tempo, sabe? Ainda colocaram uns caras lá que eram pessoas bem ativas, assim, né? O próprio Mentoni, Luciano Daniel, o próprio Mascarenhas, Mendonça, Savioli, eram caras assim que estavam muito comprometidos e queriam imitar aquilo que era o melhor, e o melhor era a SWAT norte-americana, e a polícia tinha dificuldade, isso gerou muito desgaste, né? E o Biratã foi uma pessoa que deu muita proteção pra gente, como coronel comandante do choque à época, ele segurava muitos petardos que vinham pra gente, sabe? Foi aí que o Biratã foi uma pessoa muito importante, né, no início do GAT. Sabe que o Biratã foi meu colega de hipismo, fizemos hipismo juntos, né? Depois fizemos muitas missões também, muitas missões juntos, deixou muita saudade, um companheirão, um excelente oficial, altamente preparado, paga uma conta até hoje que não deve, né? E só quem teve naquele momento, naquele local, naquela área, isso merece uma outra conversa, uma live só para falar disso aí, né? Exatamente, mas foi um grande nossa homenagem ao Coronel Biratã Guimarães. Todo o meu carinho, toda a minha homenagem a esse grande comandante. Mas depois de passar esses 7 anos no comando do GAT, com toda essa preparação, com todo esse curso, passando pelo mundo corporativo, você deixou um legado muito grande lá no GAT.
Olha, Maurício, eu gosto muito de lembrar de uma frase. Eu fui homenageado com essa frase pelo Coronel Racorte. O Coronel Racorte está agora na prefeitura, mas Onde está o Racorte? O Racorte estava no choque. estava no choque, foi comandante, né, do GAT, comandante do batalhão também. Grande amigo também, grande companheiro, estudioso. Uma pessoa altamente estudiosa. E agora ele está na assessoria militar do prefeito aqui de São Paulo. E eu fiz um livro chamado Manual de Gerenciamento de Crises com Reféns Localizados, que eu peguei o meu conhecimento e as minhas monografias, sintetizei e fiz um livro para ser doado para as polícias, né? E o Racorte fez o prefácio desse meu livro. E ele fez uma epígrafe de Isaac Newton, que ele fala o seguinte: se vi mais longe, foi por estar de pé sobre o ombro de gigantes. É uma frase que ele me homenageia nesse livro. E eu faço uso dessa frase para responder sua pergunta, né? Eu devo muito a todos que passaram no GAT. Todos os comandantes, os oficiais que passaram por lá, começando pelo Mentoni, pelo próprio Mascarenhas, pelo César, pelo Toledo. Eu dei sequência a um trabalho, mas um ponto importante que foi um divisor de águas do GAT foi a alternativa denominada negociação, que a gente mudou de fase, mudou a característica do GAT de uma tropa que é muito fiel à doutrina e leva a negociação num nível que é o adequado. A negociação, Maurício, ela resolve muitas, não resolve todas. Se resolvesse todas, não precisava ter invasão tática, não precisava ter sniper, não precisava ter emprego de técnicas não letais. Mas a negociação na minha gestão ganhou um volume, ganhou uma musculatura. E o GAT passou a ser reconhecido como uma tropa onde a palavra não faz curva. Esse foi o meu legado lá no GAT. A palavra de um negociador do GAT, numa ocorrência com refém, não importa o que tenha acontecido. Se ele falar para o criminoso, sai daí, larga as armas, que nada vai te acontecer, você vai sair daí vivo, preso e, como eu falava, sem um fio de cabelo desarrumado. Pode assinar embaixo, que é assim que vai acontecer. Não tem trapaça, não tem sacanagem, não tem vingança privada, tem cumprimento de norma, cumprimento da lei. Isso o GAT é hoje, Maurício. E detalhe, é referência no Brasil inteiro. Nós hoje temos aí o GAT inspirando outras tropas. O laboratório de São Paulo é um bom laboratório por conta do volume de ocorrências que a gente tem aqui. E isso atrai muitas outras polícias co-irmãs, porque às vezes não tem as mesmas quantidades de ocorrência e, consequentemente, a mesma quantidade de aprendizados, né? E eu tenho muito orgulho de ter feito essa mudança de chave lá no GAT, e os que me sucederam depois deram continuidade a isso até hoje. Então esse é o meu legado lá no GAT. Que é excepcional, que a gente tem realmente, a gente é testemunha disso, e muitas vezes a gente chega num local e isso passa para a malandragem de uma forma que hoje a gente vê no local, o camarada fala assim, eu me entrego mais para o GAT, eu quero um negociador do GAT. Então essa credibilidade é muito difícil, porque é duro segurar a tropa, às vezes, num momento que... Porque quando a gente chega no local, e às vezes as pessoas não sabem disso, a gente chega, o sangue está escorrendo ainda, o cheiro da pólvora ainda está no ar, a gente pega aquela ocorrência quente, e muitas vezes, para você se controlar vendo uma criança, vendo alguma coisa ali que revolta, esse autodomínio, esse controle, e aí vem o curso, o treinamento, a preparação, a doutrina, a filosofia, né? E esse comprometimento, porque às vezes dá vontade de você esquecer, né, de alguns princípios. Eu vou até dar um exemplo. Não pode deixar Vou até dar um exemplo. Uma vez eu chego numa ocorrência, Maurício, e os criminosos tinham feito um assalto, e o policiamento de área entrou em confronto, né? Um tenente, inclusive, tomou um tiro no peito, no colete. E aí continuaram aquela perseguição, aquele acompanhamento, eles acabaram entrando numa casa e fizeram a família refém. O GAT foi acionado. Quando eu chego no local, eu começo a adotar as providências que a doutrina determina, isolamento, contenção, e vou começar a conversa. Mas eu senti ali no policiamento de área, assim, os caras meus, sabe? Sangue nos olhos. E aí eu falei, ó, o que aconteceu daqui para trás não me interessa. Agora é outra conversa daqui para frente. O tenente levantou o colete assim para mim e falou, capitão, o colete se protege contra a perfuração, mas não protege contra o trauma. O trauma do impacto cinético ali, ele fica, né? E me deu uma dó, assim, sabe? Me deu uma tristeza de ver um colega de farda que tinha sido baleado, não fosse o colete, ele estava morto. Mas
aí é a diferença, né, Maurício? Do homem e do menino, né? Exatamente. Eu tive que falar, olha, daqui para frente eu vou conduzir da maneira técnica. Não, confesso que dá vontade, sabe? Dá vontade de partir pro tudo ou nada, porque você vê um colega, um companheiro naquela circunstância, mas é aí que você tem que fazer valer aquilo que Muitas vezes foi a ferido formação, né? gravemente e morto, né? Exatamente. E eu não titubeava nisso, obviamente, no começo as pessoas ficavam um pouco até entristecidas com esse posicionamento duro, e eu fiquei até marcado por uma frase que eu usava até para instruir os meus oficiais. Falava, ocorrência com refém não é lugar para fazer amigo. Era a frase que eu utilizava. Porque às vezes você é obrigado a tomar medidas duras, sabe, Maurício? Que às vezes o policial, às vezes ele não tem aquela formação que você teve o privilégio de ter, e ele não entende algumas coisas, não dá tempo de explicar na hora. Até depois, quando eu tinha tempo, eu explicava por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Mas na hora, às vezes não dá tempo. Você tem que chegar lá e fazer o que tem que fazer. E às vezes a pessoa fica um pouco melindrada, mas depois eu pedi desculpa. Você sabe que eu tive uma ocorrência com um ex-comandante da rota, quando ele era, acho que tenente. Eu não vou citar o nome, mas enfim, ele sabe. Nós conversamos outro dia sobre isso. Que pegamos uma ocorrência com gente ferida, policial ferida, etc. e tal. Tinha tudo para, enfim, terminar a ocorrência da maneira que a gente tem essa filosofia que não gosta, mas que tinha tudo. E ele ficou uns 6 meses sem falar comigo porque ele queria outro final, mas depois ele entendeu que esta filosofia, esta maneira de pensar profissional, é assim que tem que ser. E hoje é um grande amigo meu, grande amigo. Às vezes as pessoas precisam um pouco de tempo, né, para refletir sobre algumas coisas, né? E eu falo sempre isso, Maurício, é o que me caracterizou no comando do GAT. Cumprir norma de procedimentos internos, cumprir a lei. Esse foi sempre o meu balizador. Né? Claro que muita gente não gosta do jeito que a lei é. Eu hoje na televisão, como comentarista, toda hora eu estou criticando. Eu não posso admitir mais, Maurício, o sujeito praticar um roubo e ter uma pena como nós temos hoje. A vida ficou muito banalizada, a vida das pessoas, com a violência, grave ameaça que caracteriza um roubo. Então eu sempre falo isso para a gente mudar a lei, deixar as penas um pouco mais severas, para ver se a gente gera uma intimidação. Agora, não sou eu quem faço a lei. Exatamente. Então quem faz a lei é o legislativo, vamos cobrar deles, nós somos um operador da lei. E devemos ser fiel ao que a lei estabelece. É assim que eu penso. Hoje de manhã eu justamente estive na Rádio Trianon e conversávamos sobre isso, que a nossa legislação, e eu tive grandes eméritos mestres na faculdade de Direito, que eu vou homenageá-los sempre. Mas eu brigava muito com eles, porque eu achava assim, que livre convencimento jurídico. Ou isso aqui é uma caneca, isso aqui não é um copo, não pode ser um copo. Ele não pode olhar do lado de cá e falar isso aqui é um copo. E a nossa legislação, infelizmente, é muito mal feita, muito mal produzida. Me perdoe os senhores legisladores, mas ela dá chance para você provar o que você quiser, e não pode ser assim, né? Então talvez a gente tenha que passar, no momento que nós vivemos atual, para o povo brasileiro, para o que nós passamos, talvez tenha que ter adaptações, né? Tenha que haver mudança, mas infelizmente nós não fazemos a lei. Nós temos que cumprir estritamente a lei. Exatamente, esse é o ponto. Eu falo sempre, o policial tem que ser um fiel observador das normas da instituição. Instituição, Maurício, não é cada um faz o que quer. A instituição tem as suas normas, as suas condutas, e você que pertence a ela tem que ser fiel a essas normas. Por isso que nas tropas de elite, um dos fundamentos, o que é? Fidelidade aos princípios doutrinários. O que é ser fiel aos princípios doutrinários? O que é uma doutrina? É algo que fala, faz desse jeito que é melhor. Doutrina é um caminho, a doutrina é um norte, a doutrina aponta para você fazer uma coisa que já foi testada, faz desse jeito que é melhor, para te proteger, para proteger a instituição, para proteger as outras pessoas que não tem nada a ver. E é assim que funciona uma doutrina. E para nós, as tropas de elite, ser fiel aos procedimentos doutrinários é algo que para nós é quase uma religião. E toda doutrina está alinhada com algo maior que a própria legislação. Se a gente tem questionamentos, e eu acho que tem muitos questionamentos com relação à lei, que se mudem as leis. Exatamente. Mas não dá para a gente ficar fazendo manobras, né, gincanas, porque no final, sabe o que acontece? Você vai ter que responder por isso numa sala fria, onde tem um promotor de justiça, um juiz e um código, né, que muitas vezes não está ali no calor da ação. Então eu sempre falo isso para todo mundo com quem eu me relaciono. A lei é o nosso maior amigo.
Luca, uma das coisas que eu respeito muito na Polícia Militar é o respeito às pessoas que passaram, que foram, que comandaram. Eu sei que isso é uma tradição muito forte. Eu sei que o teu coração no treinamento, o batimento é muito bom. Eu sei que no estresse, nas ocorrências, o teu batimento é muito bom. Você foi meu instrutor num curso que nós fizemos lá na Pirelli, lembra? BM Pirelli, de BMW direção, Driver Training. Drive Training. O teu coração funcionou bem, mas quando você volta a uma unidade sua, ao GAT, vamos logo no GAT ou na rota, você entra lá, né, e é recebido como o atual comandante, com todo aquele carinho, com todo aquele respeito, que com certeza te passam inúmeras ocorrências daquele momento. Como é que fica esse batimento cardíaco? Olha, Maurício, aliás, por coincidência, eu tenho frequentado muito o GAT, né? Tem uma... Vou dar aqui uma notícia, vai sair uma minissérie, né, que trata um pouco da trajetória do GAT. Eu não posso, por questões até de contrato, falar muitos detalhes, né? E o GAT está sendo acionado por essa produtora para ajudar nessa minissérie, vai ser um negócio muito bacana. E obviamente eu fiz essa aproximação dessa produtora com o GAT e fui várias vezes lá. É muito bacana, né? Hoje tem um capitão que é o Capitão Luca lá, né, da negociação, né? E ele é uma pessoa que tem seguido isso que foi deixado, né? Não só por mim, mas por outros que passaram depois de mim. E é uma alegria enorme ser recebido lá. O GAT é hoje um grupamento, ele não é um batalhão. Hoje tem um batalhão de operações especiais da polícia, que congrega ali o GAT e o COI, né? São as duas tropas de elite mais específicas de operações especiais. E cada uma dessas unidades tem uma galeria de comandantes. A minha foto está lá, né, na galeria de comandantes do GAT. Então é muito bacana, é muito emocionante voltar lá. Hoje o GAT, aqueles que passaram depois de mim, deram uma grande elevação no GAT. A nossa base hoje, Maurício, é uma base maravilhosa. Está sendo montado lá muitos centros de treinamento ali da parte tática, da parte de defesa pessoal. A gente está com muito orgulho. Muitos que passaram lá fizeram muitas coisas e aí que é uma coisa que me dá muito orgulho, olhar para aquilo e falar, pô, eu fiz parte dessa história, né? Então eu fico muito feliz, fiquei emocionado. Você sabe que o nosso queridíssimo, né, comandante O'Brien, que foi o comandante da SWAT no primeiro curso, depois foi chefe de polícia de Miami, o Guzman, o Major Guzman, que hoje é chefe de polícia de Miami Springs, a gente mantém muito contato. Infelizmente o O'Brien foi piloto de caça do Vietnã, faleceu recentemente, mas com o Guzman a gente bate muito papo, um outro irmão, e eu não esqueço uma frase do O'Brien para o Canal 4 de Miami numa entrevista. Ele falava assim, caramba, a primeira vez que eu cheguei lá, os equipamentos desses meninos eram absolutamente obsoletos, ruins, as armas quebravam no treinamento, mas tem uma coisa que eu nunca vi no mundo, aqueles homens, nós não tínhamos moças ainda, era meio clube do Bolinha, hoje nós temos muitas mulheres. Muitas mulheres, mas aqueles meninos têm um coração, têm uma alma, têm alguma coisa que eu queria ter na minha tropa aqui. Isso nos enche muito de orgulho, né, Luca? Muito, muito, muito. E já que você falou em mulheres, né, eu sou um grande entusiasta do empoderamento das mulheres. E o GAT, desde a fundação, tem mulheres, Maurício. A gente tinha lá a Sargento Maronês, a Eliana, a Sargento Efigênia, hoje todas já na reserva. A Efigênia foi minha entrevistada no meu programa Linha de Frente. Hoje nós temos mulheres na negociação. Olha, é muito bacana a presença da mulher nas operações especiais e foi uma alavancagem enorme. E o GAT é pioneiro nisso também. Eu vou pedir pro Johnny e pro Bruno para eles darem uma palhinha pra gente. Eu sei que eles já estão falando que o tempo tá indo. Quando a conversa é muito boa, ó, precisava ter horas aqui de bate-papo, mas tem um outro momento, né, Luca? Depois de todas essas operações, você brilhando na televisão, nos seus comentários sempre muito precisos,
muito profissionais. Como é que é viver esse mundo da televisão, de astro da televisão? Não, não é astro, né? Quando eu saí da polícia, Maurício, em 2010, eu fiquei 30 anos, quase 31 anos na Polícia Militar, e eu fui convidado logo na saída. Eu estava já querendo percorrer a carreira da consultoria, né? Mas eu fui convidado para ser comentarista lá do SBT, num programa chamado SBT Manhã, que era com o Hermano Reni. Foi a minha primeira experiência na televisão. E logo em seguida, um ano depois, a Globo me chama. O Trali tinha assumido o SPTV do meio-dia. Ele tinha um comentarista da parte de condomínios, que é o Márcio Rachikorski, que faz até hoje lá a parte de condomínios, mas o Trali falou, poxa, tem outros assuntos que interessam, e aí chamou alguns outros especialistas, um na segurança, que fui eu, chamou um cara de mobilidade urbana, que é o Sérgio Eisenberg, que trabalhou muito tempo na CET, chamou um cara de cultura popular. Nós éramos um grupo de comentaristas, foi feita uma pompa lá na nossa chegada, né? Eu fiquei 7 anos na Globo, e eu não tenho nada para falar da Rede Globo, sabe, Maurício? Aliás, até me chateio um pouco quando eu vejo assim alguns comentários meio jocosos com relação à Rede Globo. A Rede Globo nunca ousou, comigo pelo menos, colocar uma palavra na minha boca. Então, se você que acompanha a minha live aqui e me acompanhou na Globo e não gostou de algum comentário meu, você tem todo o direito, mas saiba que era o meu ponto de vista, não o da Globo. Quando eu cheguei lá para trabalhar na Globo, eles falaram assim, Lucas, você está vindo para cá para ser comentarista, você não é porta-voz. É a nossa exigência. Eu falei, não tem problema. Eu sei qual a função do porta-voz. O porta-voz é aquele cara que tem que dar aquela versão, né? E o comentarista faz o comentário em cima da boa prática, das técnicas, da lei. Eu falei, eu não tenho o menor problema de ser comentarista. Mas aí eu falei para eles, essa é a exigência de vocês? Falou, essa é a nossa única exigência. Eu falei, então tá bom. Então para ficar o jogo legal, eu também tenho uma. Eu falei, olha, eu sou policial, entrei na polícia com 15 anos, contei um pouco dessa história. Eu contei aqui para você. Eu tive muito privilégio na minha carreira em trabalhar em boas unidades, fazer muitos cursos no Brasil e no exterior. Então, se a Rede Globo tem alguma linha editorial, ela não me pertence. Eu não aceito que ninguém coloque palavras na minha boca. E, Maurício, nos 7 anos que eu fiquei lá, nunca alguém ousou falar, você tem que falar isso, tem que falar aquilo. Todos os comentários que eu fiz foi com base na minha ideia. O único problema que aqui eu relato é que a Rede Globo tem um pensamento que é o seguinte, se o policial cumpriu a obrigação dele, ele não fez mais que a obrigação. E eles não gostam de ficar dando muita publicidade para as ocorrências bem-sucedidas, e era a minha queixa. Porque uma coisa, Maurício, é você pegar um carro roubado, aprender uma arma. Outra coisa é você, na Polícia Civil, fazer uma investigação de 20 dias, dia e noite, os caras lá na periferia, para depois prender 10 criminosos, apreender não sei quantos quilos de droga, etc. Isso merece um enaltecimento, isso merece um carinho, isso merece um elogio diferenciado, porque não é aquela coisa do dia a dia. E isso eu tinha pouca chance de fazer. Quando me chamavam? Quando tinha aquela história cabeluda. E quando a história era cabeluda, eu não tenho outra alternativa a não ser fazer o comentário com base, não cumpriu o procedimento foi, a legislação foi ferida aqui, e as pessoas ficavam um pouco tristes. Hoje na Record, a Record é uma empresa que tem me dado muita alegria, porque a Record, primeiro, diferente da Globo, ela não trabalha só polícia. A Globo não trabalha só polícia, ela trabalha um monte de outras coisas. A Record, predominantemente, no jornal que eu faço, que é o Balanço Geral Amanhã, são assuntos de polícia. Então, eu tenho a chance de enaltecer as boas ações. Aliás, já enalteci várias vezes você, né? Porque estava ali, muito obrigado 5 horas da manhã, cumprindo um mandado de busca, um mandado de prisão, né? E você que nos acompanha aqui, toda vez que você vir ou ouvir uma notícia assim, Polícia Civil consegue prender 20 criminosos, cumpriu. Isso foi trabalho, gente. Foram meses de investigação. E aí caminha lá todas as provas para o juiz, para conseguir um mandado de busca. Dá muito trabalho. Isso, e ainda quando chega no dia, tem que levantar 3 horas da manhã, né, Maurício? Para fazer o briefing com a equipe 4 horas da manhã e sair 5 horas no máximo, para chegar lá na casa do criminoso 6 horas da manhã, que é a hora que você tem a autorização para poder fazer o cumprimento do mandado. Então, na Record eu tenho esse privilégio de poder enaltecer essas ações, de falar, poxa, olha que bacana isso, mas sem também problema de criticar
aquilo que são as Exatamente. condutas inadequadas, né? E eu faço com muita tranquilidade os elogios quando, no meu ponto de vista, são merecedores, e também eu aponto as críticas quando Luca, se fazem vou necessárias, né? aproveitar, por favor, leva o meu grande abraço ao Geraldo Luiz, pela maneira com que vocês nos recebem lá, como nos tratam, com todo o carinho, com todo o respeito, né? E enaltecendo justamente o trabalho desses homens e mulheres que dioturnamente estão aí para trazer segurança para a população. Geraldo Luiz, né? ele voltou, né? Eu fui chamado porque foi a volta dele. Agora ele está fazendo só de sábado. Quem está comigo, aliás, eu tô com o Leandro Passaia, porque na verdade eu sou, a gente sempre tem o âncora do programa, que é o apresentador, e eu tô ali como um comentarista e faço os comentários referentes aí a ações de polícia, né? Hoje o apresentador do Balanço Geral é o Leandro Passaia, é um repórter que veio, um apresentador que veio do Paraná, a Record recém o contratou. Eu sou mais antigo que ele na Record, Olá, hein? mas ele é o âncora do jornal, né? E vou mandar o abraço que eu estou mandando bom. para ele. Luca, o pessoal já está levantando 500 plaquinhas ali, a gente costuma fazer aí essa uma horinha, infelizmente, para que as pessoas possam acompanhar integralmente e para que você possa voltar aqui inúmeras vezes, né? Com muita alegria para a gente. Eu tenho certeza que todo mundo adorou essa conversa, conhecer um pouquinho mais do Comandante Luca, né? Famoso até em Hollywood, porque o filme da SWAT tem lá o Luca da SWAT, né? Verdade. Nós temos o nosso Luca aqui. Mas vamos assim, ó, pra gente finalizar aquele pinga-fogo rapidinho, jogo Pinga-fogo. rápido. O pinga-fogo, vamos lá. Maioridade penal. Tem que mudar. Eu não aceito mais. Hoje nós temos adolescentes menores de 18 anos que fazem crimes bárbaros, Maurício. Aqui eu falo para vocês que nos acompanham aqui, nas minhas operações, eu tive muito problema em presídio na época que era o comandante do GAT. Os presídios de adultos eram menos problemáticos do que as chamadas FEBEM na época, hoje Fundação Casa. Os menores são inconsequentes, são violentos, e eu não aceito mais a maioridade penal com 18 anos. Para mim tinha que mudar. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão, no meu ponto de vista, tem limite, Maurício. A liberdade de expressão não pode ser, como eu vejo hoje algumas pessoas, respeito às opiniões divergentes. Aliás, esse é um ponto importante, a gente pode discordar, mas não pode desrespeitar quem quer que seja. Mas no meu modo de ver, a liberdade de expressão tem limite. Tem limite quando ultrapassa as fronteiras dos crimes contra a honra, da calúnia, da injúria, da difamação, da ameaça. Eu acho que isso é fora da liberdade de expressão para qualquer pessoa, inclusive quem tem imunidade parlamentar. Muito embora a legislação fale quaisquer palavras, no meu modo de entender, essas quaisquer palavras também têm limites na própria ordem democrática, na própria base da democracia, que é o respeito. Então, eu diria que você pode falar tudo o que você quiser, desde que você não incorra num ultrapassar da fronteira que afete os crimes contra a honra, ou crimes de ameaça, ou coisa semelhante. Posse e porte de arma. Sou a favor do direito de qualquer cidadão se quiser se defender. Então, jamais eu diria que o Estado tem que interferir na sua decisão de querer se autodefender. Se você acha que você tem que comprar uma arma para ter em casa, ou mesmo lutar para ter um porte de arma que autoriza você a transitar com ela, vá em frente. Só que siga a norma. A lei tem que ser dura, tem que ser forte, para que ninguém faça mau uso de uma arma. Hoje a lei evoluiu bastante, hoje tem exame, tem teste, tem uma série, não é como era no passado, que chegava lá numa loja de armas, comprava a arma e estava tudo certo, né? E o porte também não era muito difícil. Hoje está mais restrito, e eu particularmente defendo o direito do cidadão caso queira se autodefender. Mas, em geral, eu não recomendo às pessoas que não têm a vocação para ter uma arma, que não têm a aptidão, que não está disposto a cada 15 dias fazer um testezinho lá no stand de tiro para estar familiarizado, né? Para não acontecer o que aconteceu recentemente aí de sujeito disparar a arma, né? De forma inadequada. Aliás, não existe disparo acidental, né? Já fica aí um conceito, mas a gente conversa sobre isso outro dia. Mas eu tenho assim a distinção. Eu sou a favor do direito. Não mexa no meu direito enquanto cidadão se eu quiser me autodefender. Agora, na medida que eu quero me autodefender, a lei tem que ser dura se você usar a arma de forma inadequada. 137 perguntas para falar do bodycam na PM. Sou
totalmente favorável às câmeras, tem muita desinformação com relação às câmeras, ofende a privacidade do policial, não é verdade. Hoje todo mundo tem que estar preparado, Maurício, para poder enfrentar isso aí. É o mesmo dilema quando teve o colete balístico. Quando teve o colete balístico, você sabe muito bem, Maurício, alguns colegas nossos que não queriam usar, né? Porque incomoda, porque é pesado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Para. Hoje todo mundo incorporou. E a bodycam a mesma coisa. Quem vai fazer a coisa certa? Quem tem compromisso com o procedimento? Quem tem compromisso com a lei não tem que ter medo da bodycam, né? E a bodycam, eu acho que vai aperfeiçoar o método de trabalho, vai dar legitimidade até para proteger o policial. Se alguém faz uma acusação infundada do policial, não, está aqui a câmera, eu agi certo. Quem tem que ficar um pouco mais preocupado com a bodycam é quem está disposto a fazer coisas que são fora da norma, fora da lei, né? A polícia tem um mecanismo muito severo, Maurício, para não deixar... mas o cara não pode falar do que ele comeu ontem à noite, da briga que ele teve com a mulher. Pode falar, não fica gravado. Só fica gravado quando você aperta o botão, em situações que o próprio POP, a PM, teve cuidado de fazer os POPs aí para estabelecer quais são os momentos que a câmera grava com som e imagem em alta resolução. Portanto, tem muita desinformação. E eu estou vendo muita gente se aventurar aí a criticar algo que é importante para aperfeiçoamento da instituição, para aperfeiçoamento da prestação de serviços, da tecnologia a favor do aperfeiçoamento da instituição policial. A gente só serve para isso, para proteger, para servir e para prestar bons serviços. Então, a tecnologia, no meu modo de ver, é adequada. O que é bom, a gente tem que ter a coragem de copiar se a gente não conseguiu desenvolver. Você sempre pergunta, um livro e um filme. Eu recomendo os livros dele. Agora eu quero saber qual é o teu livro, Luca. Meu livro, olha, Maurício, eu sou uma pessoa que gosta muito de livros. Esse me pegou Peguei de calça curta. Pegou de calça curta aqui. Não adianta levantar a plaquinha aí não, Johnny. Eu vou deixa eu pensar aqui rapidamente. Enquanto eu penso, eu vou falar da frase que eu gosto. A frase que eu gosto está no filme O Gladiador. O que você faz dessa vida ecoa na eternidade. É uma frase que eu gosto muito e é uma frase que me acompanha. E enquanto você pensa, o filme sem ser o SWAT, tá? O filme é Gladiador. O meu filme preferido é Gladiador. Quando aparece em casa, eu falo para a Olga, falo assim, olha, tá passando um filme. E ela já sabe, né? Já sei, o Gladiador de novo, né? Porque você tem os diálogos. Eu gosto muito do Gladiador, é uma história inspiradora para mim. É uma história que me marca muito, é o filme que eu gosto. E também um outro filme que eu super recomendo, que também marca muito um pouco daquilo que é o estilo de vida da gente, né? Seu também, Maurício. O Resgate do Soldado Ryan, um filme que também traz muitas lições importantes para quem opera no mundo das forças de elite, das tropas especiais, né? Mas os teus livros, conta aí um pouquinho para o pessoal que ainda não acompanhou. Você tem que ler os livros do Lucas. Eu tenho meu primeiro livro foi O Negociador. Aliás, Maurício, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou, exceto o meu mais recente livro, que é Super Performance, que ele foi publicado este ano, e eu não tenho ainda em formato PDF. As pessoas têm que comprar o livro tal, nas livrarias ou online. Online eu falo compras online, né? Os demais livros eu tenho em formato PDF, inclusive o livro que eu te homenageio, né? Que é o Esse Diário é bom, Policial. Aliás, é um dos que eu mais gosto. Eu vou mandar para você e você fica com toda a liberdade para passar para todas as pessoas que estão nesta live. Olá, galera. Você que acompanhou, se você deu o seu joiazinho, se você deu o seu like, se você entrou no meu canal, no canal do Luca, você vai receber vai receber O Negociador, o Diário de um Policial, Insegurança Pública, que é o Apontamentos de um Comandante Veterano, que é um livro de textos que eu escrevi durante bastante tempo e consolidei num livro. E esses 3 livros são os 3 principais livros. Você vai receber em formato PDF, e aí pode ler no computador, pode ler no tablet ou no celular, né? Eu não tenho mais esses livros em formato físico, alguns até estão mais difíceis de encontrar, né? São livros que O Negociador foi em 2014 que eu publiquei, então já faz bastante tempo. Mas fica aí. E o livro que eu queria falar aqui, então vou fazer essa última referência. O livro chama
Super Performance, lições das tropas de elite para o mundo corporativo. Esse livro eu falo de valores, Maurício, dos valores que nós das tropas de elite, nós da estética militar, cultivamos, os verdadeiros valores da estética militar aplicados ao mundo corporativo: integridade, trabalho em equipe, disciplina, orientação para resultados. Nesse livro eu apresento esses valores, e esse livro é o livro que eu me orgulho demais. É um livro que, aliás, tem o prefácio de um queridíssimo amigo que é aqui do CT Segurança, que é o Kleber Reis, que você conheceu. Pedi para o Kleber fazer, pedi para 3 amigos para fazer o prefácio desse livro, e o Kleber Reis foi um deles. E esse livro eu estou com muito orgulho dele, porque ele traz aí aquilo que é de mais nobre, aquilo que são os nossos valores, sabe, Maurício? Os valores que nós comungamos conjuntamente, os valores que inclusive aprendi com você, e a quem eu agradeço demais estar aqui nessa live hoje, nesse momento de estreia sua com as forças do bem aqui no CT Segurança. Muito obrigado, viu, por esse presente que você me deu de estar aqui com você hoje. Você que para mim é um mestre, você que para mim é a maior referência de policial, porque você tem mais de 40 anos no serviço ativo, né, Maurício? Eu já estou na reserva há 12 anos, Maurício. Eu fiquei 30 anos na instituição e já estou na reserva há 12 anos. E você continua. Quando eu te conheci, você já era uma referência, você galgou todos os degraus da Polícia Civil, como investigador de polícia, delegado de 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, classe especial, delegado geral da Polícia Civil, e piloto de helicóptero, e hoje está aí ainda na ativa. Você, um dia, Maurício, eu vou falar uma coisa para você. Um dia irão fazer uma homenagem para você muito distinta pela tua trajetória, sabe? Porque você tem uma trajetória muito singular na segurança pública do nosso país. Não estou falando de São Paulo, não, Maurício. O dia que pegarem e conhecerem mais um pouco da vida do Maurício Freire, de tudo que você fez pra gente aqui, da sua colaboração pra gente nas tropas de elite, ousaria dizer que você merece uma estátua de agradecimento e de gratidão. Obrigado, viu, Maurício? Muito obrigado. Eu que fico emocionado com essas suas palavras, mas o maior presente que eu posso ter, a maior homenagem que eu posso ter, é ter amigos e ver a trajetória que eu vi sua, né? Do aluno superando o mestre, né? Da pessoa que você é. Gente, vocês conheceram um pinguinho só desse grande homem, desse grande comandante, desse grande exemplo no mundo corporativo, no mundo da segurança pública, enfim. Conheça um pouquinho mais desse fantástico comandante Luca. Querido irmão, muito obrigado por estar aqui, principalmente no dia de hoje. Forças do bem têm que permanecer, gente, unidas sempre. Uma boa noite, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigado ao time todo do CT, por estar conosco, obrigado, por nos permitir esses momentos. Obrigado à minha equipe aí. E comandante Luca, forças do bem, sempre. Forças do bem, sempre. Obrigado, gente. Até mais.